A história começa numa das cenas mais épicas que você vai ver. Era a grande final do torneio Epot, o caminho do mais forte. De um lado, o deus da guerra imortal, Linger. Do outro, o gênio da espada, Bing Shon King. Dois lendários invictos, prestes a se enfrentar. O narrador do evento tava ficando maluco, perguntando se aquela força absurda e aquele controle insano podiam mesmo vir no jogador comum. Um guerreiro de armadura vermelha avançou contra o adversário loiro, com uma velocidade que desafiava qualquer lógica. Esse era Linger, conhecido como Imperador da Batalha Imortal, um berserker de classe e o guerreiro número 1 de Epot. Cada golpe ia direto nos pontos vitais. Ele se movia como um demônio saído do inferno. O sistema anunciou que a defesa foi quebrada. Quem estava na defensiva era Binchon King, um espadachim sagrado de nível 85, que era o número 1 do ranking dos espadachins. A vida dele estava caindo perigosamente rápido. O narrador já estava comemorando, dizendo que o campeão do caminho dos mais fortes estava prestes a ser decidido. Linger ficou sobre Sean King, sorriu e falou que dessa vez tinha vencido. Até estendeu a mão para ajudá-lo a levantar. Só que Sean King não conseguia aceitar a derrota. Ele convocou mais energia, concentrou tudo num único ponto e liberou tudo de uma vez. Falou que quando ficasse mais forte, todo o esforço de Ling não iria valer nada. E aí, Sean King ativou um sistema de trapaça. O Ling congelou quando viu aquilo. O Sean King gastou 500 mil para ganhar super velocidade. O Ling, ainda atordoado, percebeu que era um dispositivo de cheat. Conseguiu bloquear o primeiro ataque, mas o segundo acertou em cheio. O Chong falou que o Ling era um ingênuo de achar que seu esforço podia mudar o destino. O Ling sentiu um calafrio, enquanto o Shon King se movia rápido demais para acompanhar. Num piscar de olhos, o Chong apareceu atrás dele, gastou mais 900 mil para ativar o teletransporte. Depois pagou mais 1,2 milhão para ativar uma habilidade de morte instantânea. A lâmina atravessou as costas do Ling. O sistema anunciou que ele tinha sido eliminado pelo Shon King. A conta do perdedor seria permanentemente deletada e tudo que construiu seria transferido para o vencedor. O Ling nunca imaginou que ia perder assim. Ele perguntou por que o Chong tinha traído, por que escolheu trapacear só para ganhar, quebrando a promessa que fizeram juntos. O Shon King pediu desculpas, falou que esperava que pudessem ser irmãos de novo na próxima vida. O sistema notificou que o Ling tinha perdido suas qualificações como jogador e começou a reinicializar. Ele tinha perdido e não conseguia aceitar. Desde que nasceu, estava preso no fundo da sociedade, sem origem, sem dinheiro, sem poder, mas acreditava que com esforço e determinação daria para mudar tudo. Com as próprias mãos, foi subindo no ranking. Estava a um passo do topo, a um passo do trono. Apostou a vida nisso e no fim foi esmagado. Ele pensou que se pudesse recomeçar, chegaria ao topo, custe o que custar. O sistema notificou que todas as qualificações de jogo tinham sido revogadas. De repente, ele acordou ofegante, completamente perdido. No primeiro momento, não sabia onde estava, mas aquele lugar parecia o quarto dele. Ele estava caído no chão. Uma garota de cabelo vermelho entrou e perguntou se ele estava fazendo cosplay de cadáver. Ele a reconheceu, era a irmã dele. 3 anos atrás, ela tinha caído em coma depois de um acidente de carro. Se não fosse pelas máquinas da UTI, não teria sobrevivido. Por isso ele tinha usado todo o dinheiro dos prêmios do jogo para pagar o tratamento. Então, como ela estava ali de pé, na frente dele, ele perguntou como ela estava bem, sendo que deveria estar numa cama de hospital. Ela o agarrou e chamou a mãe aos gritos, dizendo que ele tinha enlouquecido de tanto ficar acordado. Ela, ela falou que ele era o cara que tinha que ficar na frente da TV esperando o lançamento de meia-noite do jogo. Ouvindo isso, ele se perguntou rapidamente qual era o ano, o mês e o dia que ele estava. Ela disse que era o dia do lançamento do beta aberto do Epot 2, 22 de junho, ou seja, há 5 anos atrás. Aí a ficha caiu. Isso não era um sonho. Ele tinha renascido de verdade. Quando Sean King o traiu, só sentiu desespero. Jamais esperou que o destino fosse lhe dar uma segunda chance. Sua vida e seu jogo tinham sido zerados. Dessa vez, ele jurou que chegaria ao topo absoluto de Epot. Com o dinheiro que juntou em 3 anos de bico, mais de 100 mil que pegou emprestado com um agiota, conseguiu finalmente comprar um capacete de realidade virtual e recomeçar. Epot era um MMORPG de realidade virtual. Com o tempo, o jogo evoluiu junto com seus jogadores, gerou uma loucura mundial, um mundo sem fim e cheio de mistérios, puxando todo mundo para dentro com a sua realidade virtual de altíssima qualidade. Naquele mundo, ele era conhecido como o deus da guerra imortal, com pura habilidade e esforço, tinha chegado ao topo, usando apenas equipamentos básicos e habilidades normais. Os jogadores elogiavam sua mecânica e ele virou um dos mais respeitados entre os jogadores comuns. Estava a um passo de se tornar o mais forte, mas no fim, seu melhor amigo, Sean King, cedeu ao poder. Virou o inimigo e o traiu, impedindo que conquistasse o título final. Isso fez Ling se perguntar quando a traição tinha começado e por quê. Mas sabia que pensar nisso agora era inútil. O que importava era a chance à sua frente, e dessa vez não deixaria arrependimentos. Colocou o capacete de RV e entrou no jogo.
O sistema pediu para ele escolher sua classe, para que pudesse juntar os jogadores do mundo inteiro na exploração daquele universo vasto e desconhecido. Todo mundo entrava sem informação, tendo que descobrir tudo por conta própria. Mas ele era diferente. Era um veterano de 5 anos no futuro. Conhecia aquele mundo com a palma da mão. Planejava usar essa vantagem para se mover mais rapidamente, ficar mais forte e se manter à frente de todo mundo, claramente. Agora que tinha renascido, sua determinação era ainda mais forte. Dessa vez ia terminar o que começou, chegaria ao pico absoluto de Epot e se tornaria o mais forte de todos. Declarou que o rei da habilidade pura tinha voltado. Na praça da vila iniciante, a galera começou a fofocar quando viu um guerreiro passando. Não acreditavam que ainda tinha gente escolhendo aquela classe, que ficava no fundo da hierarquia. Um cara chegou a comentar que até cachorro balançaria a cabeça de desgosto. Outro cutucou dizendo que o cara nem tinha uma arma decente, mas andava por aí como se fosse o dono do pedaço. Estavam falando do Ling Yi, guerreiro humano nível 1, o Prota, sem título, com 125 pontos de vida, sem mana e raiva zerada. Ataque de 1 a 4 desarmado, defesa básica, força 5, resistência 5, agilidade 3, inteligência 1, espírito 1 e força de vontade 3. Só que o nosso MC não tava nem aí pra nada disso, porque ele sabia de coisas que só ele podia explorar. 2 anos atrás, sob o céu noturno com Chong, aquele traidor, ele disse que não importa o que acontecesse, mesmo que precisasse recomeçar do zero, ainda escolheria ser guerreiro. O Chong respondeu que guerreiro era uma classe que só jogadores medíocres escolhiam, porque não podiam pagar por equipamentos caros e não podiam usar magias chamativas. Só podiam contar com a resistência natural para ir para a linha de frente e absorver dano. Basicamente, guerreiros eram apenas buchas de canhão, o CLT. Sugeriu que se Ling queria experimentar a gameplay mais forte do jogo, escolhesse espadachim, como ele, elegante e letal. Mas Link acreditava que, firmemente, que o caminho do poder pertencia aos guerreiros. Tinha uma resistência absurda em qualquer situação e quanto mais forte o inimigo, mais forte ele ficava. Só enfrentando cada crise é que se conquista o direito de se tornar o deus da guerra imortal, o nível 0 do patch. Na época, era nível 80, um berserker com o título de deus da guerra imortal. Falou que só um jogador que passou por batalhas incontáveis sem jamais morrer podia ganhar aquele título. Shang Ping perguntou se ele tinha certeza que o título ainda existiria depois daquele dia. E isso levou a uma aposta. O Ling disse que a aposta era, mesmo que após a começar, ainda seria o mesmo. No momento atual, pensou na vantagem natural do guerreiro, que é a alta quantidade de vida. Mesmo sendo pobre, não levaria um golpe fatal de muitos chefes. Além disso, após completar uma missão, poderia avançar para uma classe superior na árvore dos guerreiros. A mesma escolha que fez antes, o Berserker, uma classe que transforma a vida em poder de combate puro. Jogadores pay to win só se importam com maior dano ou classe mais bonita. Mago, espadachim, caçador e assassino têm multidões de fãs. Então 9 em cada 10 grupos nas ruas eram misturas diferentes dessas classes de dano. Mas com os status tão desequilibrados dos monstros no início do jogo, ele duvidava que conseguiriam se manter em pé, quanto mais parar e causar dano. Guerreiros, por outro lado, têm uma vantagem clara de sobrevivência desde o início. Quanto às fraquezas, podia compensar com seu profundo conhecimento do jogo. O sistema de repente notificou uma nova missão. Ele tinha que ir até Milltown. Tempo restante 4 minutos e 59 segundos. O Ling se aproxima de um velhinho de barba comprida, era o guia dos novatos. Não esperava ver o velho de novo. Não sentiu uma certa nostalgia. De repente, alguém reclamou que aquele guerreiro inútil tinha esbarrado nele. Era um paladino nível 2 chamado Balai. Falou pro Ling que se quisesse passar, tinha que pegar uma moeda de cobre. O paladino era uma das classes pagas que os jogadores adoravam escolher no início. Um coringa que equilibrava o dano, cura e controle de multidão. O Balai sorriu com arrogância e disse que se não pagasse, não passaria. Ling percebeu que só tinha meia hora desde que o servidor abriu, e alguém já estava no nível 2. Parecia a mesma exploração que foi exposta nos fóruns na vida anterior. Essas pessoas despejavam dinheiro para comprar pacotes de experiência para novatos logo após criar os personagens. Usaram a diferença de nível inicial para intimidar os fracos, principalmente extorquindo dinheiro de proteção. Mas na realidade, não entendiam nada do game. E o equipamento deles nem tinha melhorado ainda. Eram apenas tigres de papel. A melhor escolha, pela recompensa de boas-vindas, era um saco de moedas de cobre, exatas 10. Mesmo pegando uma moeda de cobre como taxa de proteção, ainda teria lucro. Mas o Ling perguntou por que daria dinheiro a eles. O Balai ameaçou dizendo que era porque era mais forte. Então atacou, mandando o Ling deletar a conta e recomeçar. Ling agarrou a mão dele, o Balai ficou chocado, que não conseguia usar força nenhuma. O Ling explicou que amplificação de pegada era um talento inato. Aumenta a força dos dedos, tornando mais difícil soltar uma arma quando você a segura. O Balai tentou ativar a resistência ao desarmamento. Ficou pasmo. O talento inútil que era para segurar armas estava sendo usado contra ele. Ling disse calmamente que era só os que os outros achavam. Para ele, era o talento mais forte. Balai acabou em lágrimas, depois de ser desarmado por alguém lutando de mãos vazias. O Ling sabia
que mesmo um talento inútil podia ser usado de forma inesperada. Amplificação de pegada permite aparar ataques básicos com as mãos nuas. O efeito fica mais forte conforme a força aumenta. Se a força for maior que a do oponente, pode até acionar um contra-ataque de desarmamento. Como o Balai for desarmado, significava que o Paladino de nível 2 tinha menos força do que uma conta zerada. Não colocou nenhum ponto em força, o que significa que não tinha a menor ideia de como jogar. Não mesmo. O Balai não sabia que em futuras evoluções de talentos, amplificação de pegada se tornaria um dos talentos mais fortes da árvore de guerreiro. Garras de Titã, a forma avançada, era uma habilidade lendária que permitia empunhar uma espada gigante mata-dragão de 2 mãos com apenas uma mão. Mas desbloquear isso exigiria escolher amplificação de pegada na criação do personagem. Os guardas chegaram e a multidão se dispersou rapidamente. O Balai arrogantemente disse que Ling era o homem morto, por causa da confusão em zona segura, ser executado na hora. Jurou em nome da luz sagrada que o Ling tinha atacado alguém em público. O Ling sabia que os guardas com alabarda na vila iniciante podiam matar jogadores de nível 1 ou 2 com um único golpe. Ele admitiu calmamente que sim, tinha batido nele. O Balai pediu para os guardas punir duramente, mas o Ling explicou que foi legítima defesa. O Balai congelou. Os guardas avançaram até ele. Ele rapidamente disse para esperarem, afirmando ser um VIP que tinha gasto 100 mil. O Ling apontou que quem atacar primeiro em zona segura é julgado como agressor pelos NPC, e quem revidar não será punido. Mesmo bata feio em quem começou, os guardas imediatamente atacaram o Balai. Uma notificação apareceu. O guarda paladino presenteou o Ling com uma moeda de cobre. Era compensação pela vítima. O Ling sorriu e disse ao Balai que aceitava as desculpas. Os capangas do Balai ficaram furiosos. O Ling perguntou casualmente se queriam soltar mais algumas moedinhas para ele. Deu até a opção de abrir caminho. Eles ficaram irritados, mas não tiveram escolha além de abrir caminho. O Ling se aproximou do velhinho para pegar sua recompensa de novato, sentou ao lado dele e disse que fazia tempo desde a última vez que se encontraram. O velho ficou confuso e perguntou se o conhecia, já que o jogo tinha acabado de abrir. O Ling falou que eram praticamente velhos conhecidos, fazia 5 anos desde o último encontro. O velho achou que era brincadeira. Não importava, já que Ling seguiu a missão e sentou na frente dele. Podia escolher uma das 6 opções: 10 moedas de cobre, 3 poções de vida básica ou uma espada de ferro bruta, item exclusivo para guerreiros. Os espectadores riram, dizendo que qualquer idiota escolheria o dinheiro. Jogadores sem grana venderiam as 10 moedas na hora. No mercado negro, cada uma valeria pelo menos 100 mil no momento. Mas inesperadamente, o Lin escolheu a opção 4. Ele sabia que levaria 3 anos até alguém descobrir que a missão inicial tinha opção oculta. A multidão achou que ele tinha enlouquecido. Não existia opção 4. Então o Link disse: a fogueira antes do amanhecer se apagará 2 vezes. Com isso, foi o primeiro a desbloquear a recompensa oculta. O velhinho ficou parado de boca aberta, perguntando onde Ling tinha ouvido aquelas palavras. Ele continuou: quando a lua negra afundar na noite eterna, os abandonados atravessarão as fendas do tempo e voltarão. O que reacende nas cinzas é o fogo agonizante dos antigos deuses e o amanhecer de uma nova era. O velhinho ficou ali boquiaberto, completamente chocado. O Ling revelou que era o código secreto que o próprio velhinho lhe tinha dado. 5 anos atrás, recebeu uma missão oculta de proteger a família dele. O velhinho desabou em lágrimas, dizendo que não sabia como retribuir. Afinal, era apenas um NPC, guia de novatos, sem recompensas a oferecer. Mas disse que se um dia Ling precisasse de ajuda, bastava dizer aquela frase, e mesmo que a sua identidade mudasse e o sistema o fizesse esquecer, ainda lembraria que Ling era o seu salvador. O velhinho foi aos poucos percebendo que Ling era alguém extremamente importante para ele. O sistema notificou que Ling havia cumprido as condições da missão oculta. Com isso, o velhinho deu a ele tudo o que tinha. Também revelou que a quarta opção era uma recompensa de retorno para jogadores veteranos. Na vida passada do Link, ele estava a um passo de se tornar o mais forte, mas no final foi derrubado por meios injustos. Mesmo que injustiça seja normal nesse mundo, ele se recusava a aceitar. Usou uma pedra de talento inicial. Era um item único, vinculado que concede um talento inicial. A multidão ficou chocada ao ver uma pedra de talento customizada. Só podia ser vinculada uma vez por conta no começo. E nem com dinheiro real dava para comprar. Para se tornar o mais forte nessa vida, tinha que dominar desde o início. Para seu segundo talento, ele escolheu o Juramento da Espada. A missão oculta foi seu primeiro passo para mudar o destino. O velhinho explicou que esse talento foi criado pelo lendário espadachim sagrado Carcamiel. Quem o herda se torna um guardião do Juramento da Espada, ganhando uma esgrima extraordinária, mas podendo usar apenas espadas pelo resto da vida. Perguntou se Ling tinha certeza. Ele respondeu sem hesitar, que sim. Claro que a multidão ficou confusa. Não acreditavam que alguém ainda escolheria o Juramento da Espada. Zoaram ele, chamando-lhe de noob, e falaram que ele parecia confiante depois de escolher o domínio de armas mais fraco. O velhinho disse simplesmente que a arma não é o mais forte, mas sim quem a empunha. O Ling agradeceu pelo presente. Na vida passada, só desbloqueou um segundo talento no nível 30, mas agora tinha isso desde o início. Seu poder de combate já estava muito à frente.
o significava uma evolução mais rápida e um passo mais perto de voltar aonde estava. A vantagem dos jogadores Pay to Win, no início do jogo, ia desaparecer rapidamente após o nível 5. Se quisessem acompanhar, teriam que continuar gastando, mas se alguém dependesse de mecânica pura, como Ling, até uma espada de ferro bruta era o suficiente. A espada não tinha o dano bruto de um machado, faltava a supressão de uma lança e os efeitos chamativos de um cajado. Mas o que as pessoas não percebiam era que a espada era a única arma que realmente exigia pura habilidade. O plano original era simples: começar com amplificação de pegada, pegar a espada de ferro bruta do velhinho e sair para caçar. Mas dessa vez, ao escolher a recompensa oculta e a pedra de talento, pulou a espada de ferro bruta completamente, saiu de mãos vazias. Percebeu que tudo tinha mudado. Se faria escolhas diferentes nessa vida, então todo o caminho pela frente mudaria também. Talvez até o final. Antes de reencontrar Sean King, sabia de uma coisa: tinha que ficar mais forte. Viraria de cabeça para baixo o final da sua vida anterior. Enquanto avançava, passou por um mercador vendendo armas e equipamentos para iniciantes. Um homem encapuzado se aproximou com um sorriso, dizendo que queria ver o que estava sendo vendido. Depois de olhar rapidamente, jogou os itens de lado, chamando de sucata. Então se abaixou e pegou um galho de madeira. Assim que o segurou, um painel do sistema apareceu. Era só uma arma de nível 1, um galho de madeira comum e não processado, com poder de ataque miserável. O método de ataque principal do galho era golpear, então era classificado como um porrete, mas também tinha uma marcação oculta de espada. Foi aí que ele percebeu algo. O mercador ficou em pânico e pediu misericórdia, explicando que era apenas um jogador de estilo de vida. Disse nervosamente que comprar e vender equipamentos era sua única forma de ganhar a vida. O homem encapuzado o ridicularizou, chamando de covarde que nem sabia lutar. Enquanto balançava a arma, riu e mandou ele voltar para casa e brincar de casinha. Para ele, o mercador era nada mais que uma pedra no seu caminho. Ling interveio e disse que jogadores de estilo de vida também são jogadores. Ninguém está acima de ninguém. Sem chefes fazendo comida, alquimistas criando poções, guerreiros forjando armas, a maioria dos jogadores de combate nem passaria dos portões iniciais da cidade. Perguntou quanto custava o galho e o mercador disse uma moeda de cobre. O homem encapuzado perguntou quem ele era. O Ling deu seu nome e classe, calmamente. O cara saiu dando risada quando viu o guerreiro. O Ling entregou a moeda e o mercador agradeceu cheio de gratidão. O Ling não pôde deixar de notar o timing perfeito. A moeda que ganhou do Balai tinha se tornado a chave para algo importante. Um homem encapuzado ficou irritado que o Ling estragou a diversão. Alegou que estava só fazendo uma boa ação. O Ling apontou a verdade. Ele estava intimidando as pessoas. O homem sorriu e disse que o Ling não percebeu que tinha sido enganado. Zoou ele como um novato canastrão. Falou que o galho era simplesmente lixo, algo que ninguém pegaria nem do chão. Ficou com raiva, dizendo que as mercadorias eram tão inúteis que nem pisaria nelas. Disse que o Ling merecia ser enganado e mandou o companheiro ir embora. O outro seguiu rapidinho. Em toda a vila iniciante, lojas de ferreiro estavam cheias de galho de madeira. Mesmo que fossem de graça, ninguém ligava, ninguém queria. Só novatos sem noção comprariam uma por uma moeda de cobre, achando que era uma pechincha. Virou um golpe clássico quando o Epote foi lançado. Mas Ling não era um novato. Ele era o deus da guerra imortal, alguém que tinha manuseado inúmeros artefatos divinos com as próprias mãos. Seus instintos não estariam errados. Aquele galho tinha atributos de espada e porrete. Um sistema de arma normal não deveria permitir esse tipo de sobreposição, a menos que fosse um artefato divino não identificado. Mesmo que não desse para identificar, ainda daria para usá-lo como uma espada, e era mais que suficiente para ele. Ling equipou o galho e uma janela de status apareceu mostrando sua identidade como Ling Yi, jogador retornado agora no nível 1, guerreiro, humano e sem título. Seus status mostravam 125 pontos de vidas, 100 mana, sistema de raiva zerado, que se constrói no combate, seu ataque era de 2 a 5, levemente impulsionado pelo galho, enquanto sua defesa permanecia básica. De repente, uma onda de poder explodiu, espalhando-se pelo céu como rachaduras negras rasgando o ar. Múltiplos alertas do sistema apareceram, anunciando que a quest mundial ofensiva dos demônios tinha sido ativada. Todos foram ordenados a defender os portões de Miltal dos demônios que se aproximavam e proteger o cristal guardião da cidade. Ling lembrou que Miltal ficava em uma linha de frente chave do continente de Epot, e era uma das áreas mais afetadas pela praga. Isso fez com que os monstros de nível 2 do Portão Norte se tornassem demônios altamente agressivos, que renasciam sem parar. Lembrou que um ano após o início do beta aberto do jogo, Miltal tinha completamente desaparecido do mapa, provavelmente varrida pelo mesmo exército de demônios. Os jogadores ficaram animados, já que matar monstros no Portão Norte dava muita experiência, mas os guardas pararam. Mesmo com a situação urgente, não queriam jogadores novatos correndo para o Portão Norte para morrer. Aconselharam todo mundo a ir para os outros 3 portões, enfrentar monstros mais fracos e subir de nível primeiro. Mas o Link disse que queria passar. O guarda avisou que uma vez que saísse pelos portões, perderia toda a proteção de novato.
Ele respondeu que estava procurando adversários ao seu nível, mesmo que fossem mais fortes. Os guardas abriram o portão. O sistema notificou que, por causa da sua coragem, sua reputação em Miltal aumentou em 100. Isso significava que a sua reputação tinha chegado a amigável. Então ele se lembrou que o jogo tinha regras ocultas projetadas para empurrar os jogadores além dos seus limites. Se o NPC acreditasse que um jogador estava encarando um desafio de alto risco, sua favorabilidade aumentaria, desbloqueando missões ocultas. O capitão dos guardas, vendo sua determinação, o chamou de aventureiro corajoso e pediu sua ajuda. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema apareceu, e ele tinha ativado uma missão secundária, pedido do capitão da guarda. Tudo estava indo exatamente conforme planejado. Tinha desbloqueado com sucesso uma missão que normalmente não deveria aparecer no seu nível. O capitão da guarda explicou que 3 dos seus homens estavam presos no acampamento do chefe chamado Shanter Griffin. Implorou ao Ling para recuperar os corpos deles para o enterro adequado. O Ling pensou em como derrotar inimigos acima do seu nível. Podia garantir recompensas bônus. Ao mesmo tempo, essa podia ser a sua chance de mudar o destino de Miltal. Disse ao capitão, Lance, que precisavam não era apenas de um enterro. A solução real era matar o assassino de novato Shayner Griffin e limpar a masmorra completamente. Sabia que o chefe tinha que ser derrotado por alguém bem abaixo do nível necessário. Por isso, decidiu suprimir seu nível ao máximo antes de enfrentá-lo. Estava confiante que com sua habilidade e o profundo entendimento de mecânica do chefe, podia derrubar um chefe lendário mesmo no nível 1. O capitão ficou chocado, perguntando como o Ling sabia o nome dele. O Ling declarou calmamente que ia resgatar os soldados presos, derrotar o Chanter Griffin e salvar Miltown. Mandou se prepararem para comemorar. O capitão balançou a cabeça, dizendo que era impossível, a menos que o milagre acontecesse. Seus homens eram como mortos. Pediu ao Ling para fazer o que podia e esperar o Shanty Griffin ir embora. O Ling simplesmente disse que ele era aquele milagre. No fundo, sabia a verdade. Dessa vez, não tinha nada para apoiar além de si mesmo. Mas nessa vida, usaria suas próprias mãos para mudar o seu destino. 1, 2, 13. Momentos depois, o Ling caminhava pelo cemitério. Perguntou se a entrada da vila iniciante já tinha se transformado em um rio de sangue. Então sentiu o cheiro e isso confirmou tudo. O Epot foi projetado com uma dificuldade brutal, quase como se os desenvolvedores tivessem raiva dos jogadores. Mesmo assim, as recompensas eram tão altas que os jogadores do mundo inteiro ainda corriam para competir. Ao longe, jogadores já gritavam comandos. Tanques eram mandados no avançar, enquanto curandeiros eram ordenados a manter posição. Enquanto a batalha começava, um grupo perto de uma fogueira percebeu que estava sem suporte. Um deles apontou que também faltava um tanque e chamou jogadores experientes para se juntar. O Ling sabia que jogadores comuns, a escolha mais segura era formar um grupo. Alguém se aproximou dele e perguntou se era idiota e que ele tinha sido enganado antes. Zoou ele por ainda segurar o precioso galho de madeira. O Ling achou tudo entediante. Continuaram fazendo graça, perguntando se ele planejava realmente caçar monstros sozinhos, sendo um guerreiro novato. Um riu dizendo que o equipamento era tão ruim e eventualmente estaria implorando para entrar num grupo. Outro acrescentou que era só um guerreiro nível 1, com um galho de madeira, e a única razão pela qual parecia confiante era provavelmente porque tinha sido carregado antes. O Ling pensou calmamente que, embora formar um grupo reduza o risco, também diminui o lucro. Caçar sozinho era muito mais rentável, até 5 vezes mais comparado a estar em um grupo. E uma vez forte o suficiente, grupos na verdade se tornam uma desvantagem. O Ling deu um tapa na mão do cara, que caiu de bunda no chão pelo impacto. Percebeu que, apesar de parecer robusto, o corpo do cavaleiro era surpreendentemente frágil. Deduziu que o cavaleiro tinha escolhido uma classe do tipo de retribuição como um talento inicial. Podia usar chamas sagradas e parecia poderosa à primeira vista, mas a troca era perder 2 pontos de força e o corpo ficava frágil como papel. Era basicamente abrir mão de tudo que tornava um cavaleiro forte no combate corpo a corpo. Um canhão de vidro. O Ling deu uma risada e chamou o cavaleiro fantasma que só se escondia atrás da equipe. Para ele, o cara não passava de covarde. De repente, um alerta de sistema apareceu, avisando que os demônios haviam sido detectados. Ao mesmo tempo, uma criatura sombria com olhos vermelhos brilhantes saiu da escuridão e travou o olhar nele. Outro alerta mostrou que a agressividade do demônio tinha fixado no Link. Vendo isso, o cara correu imediatamente. Enquanto fugia, riu e provocou dizendo que não esperava isso e que o demônio ia mandá-lo de volta para a cidade de graça. Ling entendeu imediatamente. O cara tinha propositalmente atraído a atenção do monstro e redirecionado para ele. Ainda assim, comparado ao Balai, esse pelo menos tinha um pouco de cérebro. Enquanto o demônio avançava, o Link se moveu sem hesitar. Sabia que derrotar um demônio de nível 2 sozinho não seria o suficiente para subir de nível. Por isso, decidiu usá-lo como aquecimento no caminho ao objetivo real. Os outros, observando de longe, ficaram confusos, perguntando por que ele não estava correndo. Riram, achando que ele estava com muito medo para agir. Os olhos do Ling se aguçavam, enquanto focava, dizendo baixinho que conseguia ver. Queria dizer que conseguia ver a trajetória do golpe que vinha. Enquanto o demônio balançava a arma, ele escorregou por ela com facilidade, acionando uma notificação do sistema para a esquiva perfeita.
refletiu que um verdadeiro guerreiro só fica mais forte quando enfrenta a morte. Ao se colocar em perigo, conseguiu extrair todo o poder do seu corpo. E só desafiando constantemente o perigo é que ficaria mais forte nessa vida. Golpeou o monstro acertando com um acerto crítico de menos de 6. O demônio rugiu furioso. Um alerta do sistema apareceu dizendo que o demônio tinha ficado enraivecido, aumentando seu poder de ataque em 50%. O cavaleiro gritou em pânico, avisando que o monstro estava usando um ataque carregado e que avançar agora era basicamente suicídio. Mas em vez de recuar, o Ling pensou calmamente que a intensidade atual ainda não era o suficiente. Quando o ataque veio, deu um passo ainda mais perto, decidindo que precisava se esforçar mais. Vendo a abertura perfeita, se moveu exatamente como planejado e atacou novamente, acionando um acerto crítico de menos de 10. O monstro soltou um rugido de dor enquanto o golpe perfurava seu corpo, sangue escorrendo da ferida. Ling ficou surpreso quando seu ataque foi interrompido de repente. Sem hesitar, avançou de novo, fechando ainda mais a distância. Seguiu sem pausa, desencadeando uma série rápida de golpes. Cada golpe, acerto foi limpo, cortando o demônio um após o outro, sem dar chance de recuperação. Uma mensagem do sistema confirmou que tinha matado um guerreiro demônio sozinho, ganhando 100 de experiência e 5 moedas de cobre. Olhando para o corpo caído, pensou que superar os seus limites era a forma certa de jogar e mais divertida, né? Enquanto isso, os outros ficaram paralisados de incredulidade, chocados que tinham conseguido com apenas um galho de madeira, perguntando se isso era possível para um jogador novato de nível 1. O cavaleiro tentou fazer sentido, se convencendo de que tinha tido sorte, que cada acerto simplesmente havia sido crítico. Do contrário, não tinha como explicar o que tinha acabado de ver. Um homem perguntou se o Ling era um jogador do beta fechado de Epot. Disse que esse nível de habilidade não podia ser treinado com centenas de horas. Se ofereceu para formar um grupo, dizendo que precisava de um especialista ao seu lado. Sem hesitar, o Ling recusou, dizendo que não estava interessado. Mas o homem deduziu que estava indo em direção ao Chanter Griff, aquele boss. Disse que era necessário um grupo de 5 pessoas, que sua equipe já tinha 4 membros. Estava faltando apenas um. Um aviso do sistema apareceu mostrando que recebeu um convite de Record Ford para entrar no grupo deles, mas ficou em silêncio. Record tentou persuadi-lo, oferecendo dividir os lucros igualmente. O Ringo apontou que, embora 5 pessoas fossem recomendadas para desafiar o Shattergriff, não era obrigatório. Record pareceu preocupado e perguntou se ele realmente planejava ir solo. Disse que numa masmorra assim, depender só da habilidade de uma pessoa não seria o suficiente. Tentou convencê-lo, explicando que a recompensa do primeiro a eliminar o Griffin incluía um título especial e equipamento lendário. Acrescentou que nenhuma equipe com menos de 20 membros estava tentando uma masmorra e que seu grupo tinha a melhor chance entre eles. Com confiança, até disse que o Ling era sortudo por eles estarem dispostos a deixá-lo entrar. Um deles avisou que, na segunda fase do Griffin, ele invocaria alguns monstros de elite. Sem um tanque, não conseguiria resistir aos ataques e seriam varridos instantaneamente. Ouvindo isso, o Ling apontou que o que eles realmente precisavam era de um tanque. E ele, por acaso, era um guerreiro. O Record rapidamente descartou isso, dizendo que não, para não entender errado, afirmou que eles tinham alta consideração por ele e acreditavam que a sua força era digna de entrar no esquadrão de elite. Então, com um sorriso constrangido, acrescentou que definitivamente não era porque faltava um tanque, e não tinham escolha senão puxá-lo. Mas o Ling enxergou na hora que só queriam usá-lo como bucha de canhão para atrair a atenção do chefe. O Record perguntou o que achava e o Ling aceitou o convite. Uma vez o sistema confirmou que ele tinha entrado no grupo do Rex, lembrou que batalhas contra chefe na masmorra escalavam a dificuldade e a recompensa com base no número de participantes. Se um grupo completo de 5 entrasse, o chefe alternaria para modo combate total e em retorno derrotá-lo garantiria recompensas exclusivas. Sabia que uma vez que a missão oculta fosse completada, o Chanter Griffin seria permanentemente removido. Depois disso, as recompensas seriam extintas para sempre. Nessa vida, queria chegar ao topo e se tornar o mais forte. A recompensa dessa masmorra era só mais um passo importante para o seu crescimento inicial. Claro que estava determinado a aproveitar essa única chance e tomar tudo para si mesmo. O Ling ficou na entrada da masmorra do Chanter Griffin, depois de limpar os monstros pelo caminho. Os cadáveres estavam espalhados até a entrada. O grupo criticou, dizendo que estava desperdiçando forças antes de entrar na masmorra. Apontaram como era difícil conseguir poções no início do jogo, sugerindo que estava sendo descuidado e tolo. Um deles apontou que as taxas de queda eram terríveis, dizendo que matar mesmo 100 monstros daria apenas 2 moedas de cobre. Acrescentou que conseguir um equipamento verde era quase impossível, a não ser que viesse de pacotes pagos. Continuaram dizendo que o número de jogadores que conseguiram equipamentos verdes no primeiro dia do servidor podia ser contado no dedo de uma mão. Uma notificação do sistema de repente apareceu, dizendo que o Galho estava procurando um hospedeiro. Um deles o parou dizendo que os jogadores não podiam usar armas de monstro. Era o que chamavam de queda incoletável. O garoto explicou que se fosse tão fácil pegar e vender armas de monstro, a economia do jogo entraria em colapso no primeiro dia. O Lig ignorou e verificou o hospedeiro mencionado. Perguntou se o galho queria se fundir com o equipamento do monstro. Uma mensagem do sistema apareceu, enquanto o ramo da árvore do mundo começou a se fundir com a arma na sua mão. Em um flash de luz, a transformação foi concluída e ele obteve uma espada lascada do demônio.
A nova arma adicionava efeito de sangramento em acertos críticos. Sua taxa crítica podia cair até menos de 99%. Ataque mais 10 e força mais 1. Reconheceu imediatamente o ramo da árvore do mundo, algo que tinha visto no leilão 3 anos atrás. Lembrou que podia mudar de forma baseada no portador e nos arredores, mas por agora tinha tomado a forma de um galho de madeira. Uma excelente característica de um artefato divino lendário era que podia envolver qualquer objeto e transformá-lo em uma espada. Mais precisamente, funcionava como um cabo da espada divina. No final, esse artefato divino lendário tinha sido leiloado por 100 milhões. Não podia deixar de surpreender que tinha acabado com ele. A maioria dos jogadores só tinha equipamentos brancos ou cinza nessa fase, enquanto até monstros básicos já usavam equipamentos verdes. Ficou claro que os jogadores e inimigos não estavam no mesmo nível. Uma atualização do sistema mostrou que ele tinha equipado a espada lascada do demônio. Percebeu que usando o ramo da árvore do mundo para pegar armas dos monstros, podia trocar e melhorar armas livremente, sem nenhum custo. Seus status também foram atualizados com um aumento claro no poder de ataque, enquanto os outros atributos permaneceram iguais. Avançou calmamente com a nova arma em mãos, enquanto o caos explodiu durante a frente. Ao longe, algo bateu no chão, levantando poeira e sinalizando que a batalha já tinha começado. A batalha eclodiu enquanto os jogadores avançavam, gritando para lutar até a morte e proteger Milltown. Se animaram com gritos de glória, segurando a linha enquanto o chefe Shunter Griffin aparecia diante deles. O recorde o mandou não avançar, explicando que ainda era apenas a cena de corte da batalha, que só podiam entrar na luta quando ela terminasse. Com confiança, explicou o que aconteceria a seguir. Em segundos, os três na frente seriam esmagados por um único golpe, após que o Griffin entraria numa fase de recuperação onde sua velocidade de ataque e dano diminuiriam. Ia reunir todo mundo para avançar juntos em breve. Mas antes de continuar, o Lingo interrompeu, calmamente, dizendo que não tinha interesse em ver o resto da cena de corte. Mandou os guardas abandonarem a luta e voltarem rapidamente, dizendo que o Capitão Lance estava esperando eles voltarem. Ouvindo isso, os outros ficaram desprevenidos, confusos com o que ele estava dizendo. Os guardas seguiram seu comando. Seu jeito de lutar era pular direto na batalha. A cena de corte podia ser pulada, mas vinha com um preço que os jogadores tinham que pagar. Os outros ficaram chocados, chamando de louco por avançar na frente do chefe. O recorde rapidamente disse para todo mundo ficar fora do alcance da agressividade do chefe e decidiu simplesmente deixar o Ling morrer. A recompensa por interromper a cena de corte era o que o inimigo liberaria uma hostilidade mais forte em direção a quem entrasse primeiro. Esse papel normalmente pertencia a um guerreiro tanque, que atraía a agressividade, mas o Ling não estava sendo teimoso. Tinha uma razão para fazer isso. A linha do mundo tinha mudado, e a direção da missão também podia mudar. Nessa vida, o Ling era a borboleta perturbando aquela linha. Estava mudando o destino. Com essa determinação, avançou e chocou de frente com o chefe. O recorde admitiu que tinha enganado vários filhotes de bucha de canhão antes para testar o chefe e estavam esperando para entrar na fase de recuperação e roubar as recompensas do primeiro acerto. Mas o membro do grupo ficou preocupado que Ling ficaria com uma parte de experiência e recompensas deles, já que o sistema dividia tudo igualmente entre os membros do grupo. Claro que Record não tinha intenção de dar a ele essa chance. No meio da batalha, um alerta do sistema apareceu. Record tinha expulso o Ling do grupo. O Ling parou o próximo golpe, tinha acabado de confirmar sua suspeita de que estavam atraindo recém-chegados para morrer e diminuir a dificuldade de explorar o chefe. Acreditavam que Chanter Griffith, que era difícil de derrotar, mesmo com um grupo de 5, era impossível para um jogador de nível 1 matar. Mas calcularam errado, né? Ele não era um novato. Liberou seu poder e se declarou um guerreiro renascido do inferno. Sua presença só sacudiu o campo de batalha, deixando o inimigo atônito, enquanto o encarava de frente. Um golpe poderoso ecoou pela área, o impacto rasgando o ar com um som alto. Ouvindo isso, o Record e seu grupo congelaram. Perguntaram se tinham ouvido direito. Parecia que algo tinha sido rasgado. O Ling avançou sem hesitar, gritando para o inimigo encará-lo de frente. Com velocidade explosiva, balançou a arma com cada golpe acertando com força avassaladora. Enquanto lutava, chamou sua espada para ficar mais afiada, empurrando seu poder ainda mais longe. Um efeito de sistema ativou, aumentando seu poder de ataque ao empunhar a espada, tornando cada golpe ainda mais forte. Enquanto o grupo assistia à luta, ficaram chocados ao ver a vida do chefe realmente caindo. Os fez perceber que ele não estava lutando com dificuldade, estava se mantendo firme e lutando com o chefe de igual para igual. O campo de batalha explodiu, enquanto Chanter Griffith liberou uma onda de energia sombria, sinalizando uma mudança. Um alerta do sistema confirmou que o chefe tinha entrado na segunda fase. Em Power Red, pela transformação, o Chanter Griffith desencadeou um ataque mais forte e mais violento em direção a ele. O Ling se colocou na posição mais perigosa. Mesmo enquanto a energia sombria avançava, permaneceu calmo, pronto para enfrentá-lo sem recuar. Os outros assistiram em choque, achando que ele tinha enlouquecido por tentar parar um ataque carregado de nível de chefe. Estavam convencidos de que estava como um homem morto e começaram a se preparar, esperando que logo seria a vez deles de entrar. Uma explosão massiva irrompeu enquanto o ataque colidiu, enviando uma onda de choque pela área. Era o ataque do Chanter Griffith. No meio da explosão, o Ling permaneceu firme, enfrentando-o de frente. Admitiu que para os outros
Escolher a classe guerreiro, algo que a maioria das pessoas acreditavam não ter futuro, parecia inacreditável, mas ele simplesmente se recusava a entender. Disse que nem todos nesse mundo nascem com o direito de escolher. Lembrou que 5 anos atrás, antes do jogo ser lançado em sua vida anterior, as profissões tinham preço baseado na riqueza do jogador. Só os ricos podiam se dar ao luxo de escolher as classes de dano no topo. Jogadores sem dinheiro não tinham escolha real, eram empurrados para papéis de suporte impopulares ou tratados como bucha de canhão descartável. Lembrou de, Lembrou de ouvir que a classe guerreira estava disponível brevemente no lançamento e era frequentemente recomendada para quem só queria moer monstros e ganhar dinheiro. Como jogador comum, descobriu uma verdade chocante. Para agarrar firmemente as oportunidades, tinha que abrir mão de todas as outras opções. O recorde ficou incrédulo, insistindo que no nível 1, bloquear esse tipo de ataque era impossível, mas na mente do Ling, sabia a verdade. Usando um método de treinamento de menor custo, porém mais intenso, conseguia superar mais do que jogadores comuns jamais conseguiria. Uma dica do sistema apareceu, mostrando uma técnica chamada amplificação de pegada. Permitia segurar firmemente a arma e até usá-la como escudo. Fez seu renascimento valer a pena e agarrou a espada firmemente nas mãos. Confiou nela completamente, assim como confiou em si mesmo. Um alerta do sistema apareceu, sinalizando que Shantigriff tinha exposto uma brecha. Lembrou que ao abrir mão de todas as outras opções, ganhou inúmeras oportunidades. Avançou em direção aos monstros com determinação inabalável, pensou que mesmo que seus amigos fossem tão poderosos quanto os deuses, não importaria. Para ele, qualquer coisa no caminho cairia. Com absoluta determinação, declarou que se tornaria novamente o mais forte.